Ao assassiná-lo, os terroristas sérvios fizeram um desafio público à própria existência do Império. Se Viena falhasse em responder, ela perderia por negligência. O assassinato não era a razão pela qual a dupla monarquia procurava destruir a Sérvia. O Império Habsburgo queria destruir a Sérvia antes dos assassinatos. Os assassinatos deram a Viena uma desculpa, não uma razão, para passar o desafio dos sérvios para as autoridades austríaco-húngaras, nos Balcãs. Primeiro, a Áustria procurou pelo apoio da Alemanha, que em troca via no confronto austríaco-sérvio uma chance de ouro de assegurar a hegemonia na Europa, atingindo status mundial, enquanto quebra os poderes da Entente que a circula, se prevenindo contra a modernização russa e erradicando os perigos para a Áustria e Hungria. Obtendo o endossamento da Alemanha, 25 dias após o assassinato do arquiduque, a Áustria enviou um ultimato de 10 pontos à Sérvia. No dia 25 de julho, a Sérvia aceitou 9 dos pontos, mas rejeitou em partes a demanda de que oficiais austríacos estivessem envolvidos na investigação do assassinato, declarando a interferência como um desafio à sua soberania. No dia 25 de julho, a Sérvia mobilizou seu exército. A Rússia também confirmou uma mobilização parcial antes de entrar em um período preparatório à guerra no dia 26 de julho. A Áustria foi recíproca, mobilizando-se no mesmo dia. Então, em 28 de julho, a dupla monarquia declarou guerra à Sérvia. Até este ponto, ainda seria possível isolar o problema. Mas a Alemanha continuou agindo para aumentar a tensão e dar dimensões mundiais à crise. Em 29 de julho, a Alemanha demandou a suspensão imediata das preparações russas. Se falhasse nisso, significaria que a Alemanha teria que mobilizar o seu exército. O chanceler imperial alemão Theobald von Bethmann-Hollweg instruiu o embaixador em São Petersburgo. Gentilmente peço a atenção para o fato de que a confirmação de medidas da mobilização russa nos forçará a nos mobilizar. Neste caso, será muito difícil prevenir contra uma guerra europeia. A Rússia não podia consentir submissa sobre a destruição da soberania sérvia ou deixar a influência austríaca no leste e sudeste europeu crescer. Consequentemente, em 30 de julho, a Rússia ordenou uma mobilização geral para apoiar a Sérvia. A mobilização russa começou no dia seguinte, mas não foi o precursor inevitável da guerra. Suas forças poderiam ser necessário ter ficado em seu próprio território por semanas, enquanto as negociações procediam. As ações alemãs aumentaram as tensões. Às 13 horas e 45 minutos de 31 de julho, a Alemanha proclama um Kriegsvorstand, ou perigo ameaçador de guerra. Às 15h30, o governo alemão se direciona à Rússia e à França. A Alemanha se apresenta à Rússia com um ultimato. A não ser que ela se desmobilize entre 12 horas, uma mobilização geral seguirá da Alemanha. O embaixador alemão em Paris é informado que uma mobilização significa guerra. É pedida à França uma garantia de neutralidade. Os acontecimentos estavam rapidamente perdendo o controle. Quando a Rússia falhou em dar uma resposta, a Alemanha ordenou uma mobilização geral. O tempo estava se esgotando. A mobilização em cada país era o momento em que se davam os efeitos dos planos de guerra. Em nenhum lugar isso era mais